Bom, vamos ver algumas conversões e unidades, certo? São necessários a gente conhecer alguns elementos aqui, algumas letras, bem como suas unidades medidas e algumas observações também. Bom, vamos lá. Temos aqui letra L. L significa comprimento. Se ele está acompanhando o zero, ele é comprimento inicial. Se não está acompanhando o zero, ou seja, L, só está L, é comprimento final, certo? Então, comprimento final, comprimento inicial, certo? Delta L, a gente já sabe que delta significa variação, é eu pegar o final menos o inicial. E significa então, delta L é variação de comprimento, mas tem um outro significado. O outro significado é dilatação no comprimento. Aí, digamos, uma questão do livro didático, de algum vestibular ou do próprio Enem pede que a gente calcule a dilatação linear. Pronto, dilatação no comprimento. Aí a gente calcula ΔL, certo? Uma observação está relacionada às unidades medidas no SI. A gente sabe que o Brasil e alguns outros países, em uma média de 88 países, eles adotaram um sistema internacional de unidades medidas padrão para algumas grandezas. E a grandeza comprimento, o padrão dela é o metro, certo? É claro, existem outras unidades de medidas em si, centímetro, milímetro, quilômetro e tal, para comprimento. Só que o padrão no SI é metro. Não é obrigatório, a questão ela está em metros, certo? O que é importante? O importante é que o comprimento final, o inicial e a dilatação estejam com as unidades de medidas iguais. Isso é que é importante. Digamos, o L inicial, o comprimento inicial está em centímetro. O delta L está em milímetro. Não, isso não pode acontecer jamais. Se isso acontecer, eu vou ter que realizar as transformações de unidades de medidas e tal. Aí, nesse caso, eu teria que revisar como é que se realiza esse tipo de conversão de unidades de medidas, ok? O importante é que as três estejam iguais, certo? Agora, se a questão pede que coloque no SI, aí eu vou ter que colocar todas em metros, certo? Então, A, se tiver somente A, quer dizer área final. Se tiver S, em alguns livros didáticos aparece o S, eu não gosto de utilizar S, ok? Quer dizer superfície, superfície final. Eles têm o mesmo significado. Eu gosto de utilizar a área porque o S é muito utilizado quando a gente estuda posição final, posição inicial, deslocamento no movimento, certo? Aí para não confundir, eu prefiro utilizar A, até porque área começa com A, ok? A unidade de medida de área é o metro quadrado no padrão SI. Existem outras unidades de medidas de área, certo? Quilômetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e assim vai. Se o A estiver acompanhando o zero, a gente chama de área inicial, que também o padrão no SI é metro quadrado. O delta a gente chama de dilatação na área ou variação de área, como a gente é acostumado com a letra grega delta significar variação. Sua unidade de medida é o metro quadrado. Novamente, a mesma observação daqui. Elas têm que ter unidades de medidas iguais, não importando quais sejam. Se pedir padrão SI, a gente coloca todas em metro quadrado. Caso não peça, a gente, desde que estejam todas iguais, não há problema nenhum. Certo? Agora, se não tiver igual, a gente vai ter que fazer as transformações, aquela coisa toda. V significa volume final, V0, volume inicial, e ΔV, variação de volume ou dilatação no volume. Essas três aqui grandezas em si é o volume, relacionado ao volume. No SI o padrão é metro cúbico.
Pode aparecer outras unidades de medidas de volume, claro, pode sim. Centímetro cúbico, milímetro cúbico. Às vezes pode até aparecer medidas relacionadas à capacidade, como por exemplo um líquido que quando ele enche um certo recipiente, aí o líquido, na maioria das vezes, é medido em quê? Em ml, litro e assim vai. Novamente, a mesma observação dos demais. Tem que ter unidades e medidas iguais, certo? Não importando quais sejam. Caso esteja diferente, vai ter que fazer as conversões. Bom, nós temos nas dilatações aqui três coeficientes, um para cada tipo. Alfa, a letra grega alfa, significa coeficiente de dilatação linear, certo? Que depende do material. Tem material que ao aquecer ou resfriar, ou eles dilatam mais suas dimensões, ou eles reduzem com mais rapidez suas dimensões, certo? Como, por exemplo, digamos que eu pego um metal e o vidro. O metal, ao aquecer, ele aumenta mais as suas dimensões muito mais rápido do que o vidro, certo? Aí, por que isso? É a própria natureza do metal que permite as partículas que estão nelas, ao agitar, elas começam a se afastar entre si e por isso que ocorre a dilatação. O contrário também. Quando vai resfriar o metal, as partículas, elas que estavam mais agitadas, elas começam a se concentrar, certo? Fazendo com que as dimensões sejam reduzidas mais rápido, ok? A gente chama isso de coeficiente de dilatação linear, que é uma espécie de um valor constante. O coeficiente de dilatação linear vai ser um número muito pequeno que está presente no material. Não é obrigatório que a gente saiba decorado, certo? Nós não somos engenheiros para isso. Mas a questão tem que dar o valor, certo? Ou arrumar uma estratégia para poder descobrir o valor do coeficiente de dilatação linear, ok? O mesmo valendo para os demais. O beta é coeficiente de dilatação superficial, certo? Tem a ver com área, ok? Então, às vezes a questão, uma questão assim qualquer, em Enem, vestibular, um livro didático em si, não dá o valor de beta, ele dá o valor de alfa. Para isso, a gente vai pegar, multiplicar por 2. Beta é 2 vezes alfa, certo? Gama. Gama é terceira letra grega, coeficiente de dilatação volumétrica, também depende do material, certo? Então, às vezes também a questão não dá o valor de gama, aí dá o valor de alfa, a gente pega, multiplica por 3, ok? Então veja o seguinte, uma observação, no SI, alfa, beta e gama tem a mesma unidade de medida, ou seja, K elevado a menos 1, esse K quer dizer Kelvin, temperatura, certo? Tem a ver com temperatura, só que tem esse expoente elevado a menos 1, que quer dizer inversa, certo? No SI, o padrão de temperatura é Kelvin. Existem outras unidades de medida de temperatura, como é o caso do grau Celsius, que a gente utiliza muito aqui no Brasil. Existe também o grau Fahrenheit, que é utilizado em alguns países ingleses. Então, uma observação, tem que ter também unidades de medidas, certo? De temperatura inversas. Por isso que tem esse expoente elevado a menos 1. Certo? Então vamos ver. Digamos que a temperatura do corpo foi medida em graus Celsius. O alfa, beta e gama tem que estar em graus Celsius elevado a menos 1. Digamos, a medida do corpo foi em graus Fahrenheit. Alfa, beta e gama tem que estar em graus Fahrenheit elevado a menos 1. Certo? Então, é necessário que a gente saiba o significado daqui de cada um das letras, ok? A gente se acostuma conforme vamos calculando as questões. Veja aqui o seguinte, temos aqui um resumo das fórmulas, certo? Linear, aí superficial volumétrica.
Linear, variação ou dilatação, certo? Se for linear, a gente representa por ΔL. Se for superficial, ΔA. Se for volumétrica, ΔV. Veja o seguinte. Existem duas fórmulas para calcular ΔL, duas fórmulas para calcular ΔA e duas fórmulas para calcular ΔV. A primeira fórmula é a que a gente já tem a noção, que a gente já viu no início. É eu pegar o final menos o inicial de todos eles, certo? Mas a segunda fórmula não. A segunda fórmula já é diferente. Eu vou ter que pegar comprimento inicial, se for linear, área inicial, se for superficial, e volume inicial, se for volumétrica. Eu vou ter que multiplicar pelo coeficiente, certo? De cada um deles, e multiplicar pela variação de temperatura. Gente, variação de temperatura, o ΔT, ele significa, delta quer dizer variação. Pode aparecer ΔT ou então Δθ, certo? Então, é pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Então, pronto. Aqui eu vou pegar comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, certo? Aqui eu vou pegar a área inicial vezes beta. Se não tiver beta, eu posso colocar 2 vezes alfa, certo? 2 vezes alfa vezes ΔT. Aqui eu vou pegar volume inicial vezes gama vezes ΔT. E se não tiver gama, aí eu vou pegar 3 vezes alfa e multiplicar por ΔT, certo? Essas duas fórmulas vai depender dos dados da questão. Às vezes a questão ela já dá o comprimento final e o inicial, então eu não vou ter necessidade de utilizar esta segunda fórmula. Agora, na maioria das vezes a questão não dá. Ela não vai querer que o estudante encontre de uma maneira tão facilitada assim, certo? Bom, digamos que a questão queira somente a medida final. Somente o final. Eu quero comprimento final. A fórmula vai ser outra. Eu poderia utilizar essa, se a questão der, né? Mas se a questão não der, eu vou utilizar essa daqui. L final é igual a L inicial, parênteses, 1 mais alfa vezes ΔT. É difícil, certo? Mas raramente cai uma questão que pede somente isso, certo? Às vezes pede a variação somente o final. Muitas vezes utilizo essa fórmula daqui. Ou essa, dependendo se for superficial ou se for volumétrica, volume final, certo? Mas vai que caia em alguma questão. Então eu vou ter que saber. Mas veja que é padronizada. Veja, se for linear, eu vou utilizar L inicial, 1 mais alfa vezes ΔT. Se for superficial, vou utilizar A, área inicial, 1 mais beta vezes ΔT. E eu vou volumétrica, V inicial, 1 mais gama vezes ΔT, certo? Digamos que ele queira dilatação relativa, o quanto ele aumenta relativamente. Eu vou pegar ΔL, dividir por L inicial, ou ΔA dividido por área inicial, ΔV dividido pelo volume inicial. Isso aí é tipo, dilatação relativa é o quanto ele aumenta de acordo com o seu comprimento inicial, ou sua área inicial, ou volume inicial. É fácil, é só eu pegar alfa vezes ΔT, certo? Se for linear. Se for superficial, eu pegar beta vezes ΔT. Se for volumétrico, eu pegar gama vezes ΔT. Veja que é tudo padronizado. Se eu decoro um, eu acabo automaticamente decorando os demais, certo?
Pode acontecer de cair alguma questão que pede a porcentagem de aumento ou variação percentual, certo? Ele quer em porcentagem. Nesse caso, é eu multiplicar por 100, certo? Porcentagem tem a ver com isso. Então, eu vou multiplicar por 100. Essa fórmulazinha aqui, veja, ó, é muito idêntica da relativa, só que como está utilizando a porcentagem, então eu vou multiplicar por 100 cada uma delas. Observação: na dilatação volumétrica envolvendo líquidos ou medidas de capacidade, o ΔV também é chamado de dilatação real, certo? É uma observação que acontece apenas com a dilatação térmica dos líquidos, certo? O ΔV que aparece lá, porque líquido a gente trabalha com volume. O ΔV que aparece lá é a dilatação real, certo? Bom, aqui vamos a algumas leis. Leis da dilatação. Baseado em alguns experimentos de laboratório, a dilatação térmica é baseada em 3 leis. Primeira, é diretamente proporcional à sua medida inicial do corpo. Ou seja, quanto maior a sua medida inicial, maior será a sua dilatação. Isso aí é lógica. Se o corpo ele já tem uma medida grande antes de ser aquecido, é óbvio que a sua dilatação vai ser também maior. Se o corpo tem uma medida pequena, é óbvio que sua dilatação não vai ser tão grande assim. É a primeira lei. Segunda lei, depende do material de que é feito o corpo, ou seja, há materiais que facilitam. Eita, mexi aqui no negócio. Há materiais que facilitam ou não o afastamento das moléculas diante da mudança de temperatura. Cada material tem um valor do coeficiente na qual tomamos como base alfa, certo? A gente já falou sobre o alfa. Quanto maior o valor de alfa, significa que o corpo apresenta mais facilidade de se dilatar para cada variação de 1 grau Celsius, certo? É a segunda lei. Depende do material de que é feito o corpo. Cada material tem o seu alfa. Quanto maior o seu alfa, significa dizer que ele apresenta mais facilidade de se dilatar. E a terceira lei é diretamente proporcional à variação de temperatura. É claro, se a temperatura variou pouco, é óbvio que a variação, a dilatação também vai ser pouca, certo? Ou a contração, digamos que ela resfriou, é claro, se ela resfriou pouco, a sua contração será menor, certo?